este momento celebrativo das 15 horas é justamente o momento da morte do Cristo. E olhando para a primeira leitura do profeta Isaías, nós nos assustamos com tudo aquilo que o Senhor experimenta em si. Nós poderíamos nos perguntar: mas por que Deus permite o sofrimento? Por que tanto sofrimento? Um sofrimento permitido a tal ponto de escandalizar a todos. Diz a primeira leitura que os homens cobriam o seu olhar, porque era tão desprezível aquilo que eles enxergavam. E é justamente assim, quando nós estamos diante de uma ferida, de um sofrimento, de uma lepra, nós queremos desviar o nosso rosto. Nós não queremos contemplar, olhar aquela dor, entrar naquela dor. Nós queremos fugir. Mas aquilo que Jesus carregava sobre si, vai dizer Isaías, era o peso não das suas culpas, mas era o peso dos nossos pecados. Fomos nós, cada um de nós, que fez isso com o Senhor. Não queremos olhar, mas somos nós os culpados por tudo aquilo que Ele padeceu e tudo aquilo que Ele sofreu. E Ele faz isso unicamente por amor a cada um de nós. É por isso que hoje não é em si para nós um dia de sofrimento, de tristeza, mas é um dia de silêncio, um dia de reflexão, um silêncio ao qual nós precisamos penetrar para poder contemplar a grandeza do ato que o Senhor cumpre por amor a cada um de nós. Se Ele não fizesse isso, como diz a segunda leitura, se Ele não fosse este sumo sacerdote que ofereceste este sacrifício, nós estaríamos perdidos no nosso pecado e na nossa miséria. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, vivemos tentando nos iludir e nos enganar que nós somos bons por nós mesmos, quando na verdade nós não somos. Nós somos vergonha, nós somos pecado. E se não fosse este ato do Senhor de se sacrificar, de dar a sua própria vida, nós ainda estaríamos amarrados ao jugo do pecado. Ele carrega sobre si, Ele tira, Ele alivia o nosso fardo, Ele tira o peso que deveria cair sobre cada um de nós e que com certeza nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos, mas Ele abraça esse peso, carrega, coloca nos seus ombros. E diante disso, nós precisamos responder ao Senhor com amor. Nós não estamos aqui para adorar um Deus morto, como tantos ignorantes nos julgam. Estes adoram um Deus morto. Nós estamos aqui para reconhecer um amor que vai ao extremo de uma cruz. E olhando para esta cruz, nós percebemos o quanto Ele fez por cada um de nós. Ele assume o lugar da vítima. Ele se dá no lugar da vítima. Ele se dá no lugar de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos elevar a nossa cabeça e contemplar a vitória que está escondida nesta cruz. É sim, é algo humilhante, é algo desprezível, porque é o nosso pecado. Mas ali é a plenitude, é o ponto mais alto do amor. Porque Jesus, quando se coloca suspenso, nem na terra e nem no céu,
mas suspenso, para poder ligar a terra ao céu, dando a nós a possibilidade de sermos novos. Ele vai e entrega o seu Espírito. E quando ele diz, tudo está consumado, é aqui, neste momento, que a ceia que nós começamos a celebrar ontem se conclui. Naquele período, quando eles viviam a ceia judaica, existiam 4 cálices. 4 cálices passavam para que todos bebessem. Eles celebraram até o terceiro. E no terceiro cálice, o Senhor, ele institui a Eucaristia. Mas eles não concluem aquela ceia. Jesus sai, ele vai rezar, e a conclusão daquela ceia se dá no alto da cruz, quando ele pede para beber. E é por isso que ele diz, tudo está consumado. De fato, ele entrega a sua vida por cada um de nós. Então peçamos a Deus, queridos irmãos, a graça de nos desprendermos de todo o barulho das coisas do mundo, para sermos capazes de entrarmos neste silêncio de Deus e neste silêncio contemplar. Como é difícil para nós fazermos silêncio. Como é difícil. Como nós morremos disso. Nós vemos nas coisas mais simples. Ontem, no momento de adoração, existiam pausas, silêncio. Hoje existia ali o silêncio, mas nós queremos passar por cima do silêncio, porque nós temos medo de ver aquilo que nós somos. Mas, meus irmãos, é só quando aceitamos a nossa realidade de pecador, de miseráveis, que também nós compreendemos a grandeza deste gesto de Jesus, a grandeza deste Deus que se faz homem e que não teme assumir sobre si tudo e dar-se inteiramente em nosso favor. Por isso, peçamos a Deus esta graça de que hoje, no final deste dia, se não o fizermos pela manhã, possamos silenciar o nosso coração. Nós não conseguimos entender, porque o entendimento nos escapa, porque a grandiosidade da ação de Deus foge à nossa capacidade de compreensão. Mas nós podemos ao menos nos admirar, nos compadecer, reconhecendo que Ele nos salvou, que Ele nos justificou e que Ele tira de nós um peso que nós deveríamos carregar. Que assim seja.